Eu convido o nosso amigo Pena para fazer a apresentação do retrato atual da ASES. Gente, boa noite, amigos. Queria começar comentando um pouquinho das premissas que a diretoria da Ableito estabeleceu há 3 anos atrás, né? A primeira delas tinha a ver com a transformação da ASES, que era uma preparação para a ASES assumir o PIR 21 em 2023. Então, o que estava por trás disso? Necessitava buscar a regularização do lote 1A. Lote 1A é o lote onde hoje está a maior parte, aqui é a parte de cima do clube, e está também o PIR 21. Precisamos regularizar isso aí, porque isso é um risco para a associação e pode vir a dar problema no futuro. Então, se a gente quer uma ASES melhor, precisamos regularizar isso daqui. Precisamos regularizar a área pública. Foi uma diretriz que ele deu de buscar essa regularização. É onde lá embaixo está praticamente as quadras todas, as churrasqueiras e por aí vai. Dentro dessa diretriz ainda tem identificação de alternativas jurídicas para a transformação da ASES. O que pode ser feito e o que não pode ser feito. A segunda premissa era buscar alternativas para os sócios usufruírem do patrimônio da ASES. Eu lembro que em 2018 eu participei de uma reunião aqui, a primeira vez que eu vim para cá com essa direção, onde o grande questionamento era esse: o que fazer, como que a gente pode transformar esse patrimônio em dinheiro para a gente. E aí tinham essas alternativas levantadas: ou vender os imóveis e dividir o dinheiro, ou criar uma empresa para gerenciar esses imóveis, especificamente o PIR, gerar recurso e dividir esse recurso para os sócios. Tinha a possibilidade de transformação da ASES numa entidade com fins lucrativos, de forma a distribuir esse dinheiro. Outra, concessão de benefícios, que acabou se mostrando a mais viável. Por último, uma diretriz que ele estabeleceu foi profissionalização da administração. A ASES era administrada de uma forma competente até, mas com uma visão não profissional. Isso aqui era muito mais um clube de amigos e não tinha a visão de negócio, não tinha a visão voltada, uma visão profissional de gestão. E aí tinha um conjunto de subações, que eram revisão de normas, revisão de contratos, revisão das contribuições, busca de outros profissionais para recompor o quadro da ASES. Então, isso eram diretrizes que foram estabelecidas. No primeiro ano, o Carlos Luiz atuou junto com essa direção, trabalhou intensamente na parte de revisão de contratos, a parte de revisão de contribuições nesse segmento. Bom, o que foi feito? Vou comentar algumas ações que não aparecem para o grande público, né? Mas que foram fundamentais para começar esse processo de transformação. Primeiro foi a contratação do escritório de advocacia de primeira linha. A Tosini Freire é um dos escritórios mais bem conceituados em Brasília, com escritórios em São Paulo, escritório no Rio. É um time de primeira linha. Nos assessorou aí durante esses 3 anos. Foi realizado o as-built do lote 1A. A gente comentou que o lote 1A tem um problema sério. Todos os imóveis que estão construídos aqui não têm a BITSE. Foram feitos a revelia das plantas. Alguma coisa tinha planta, outra não tinha planta. Foram sendo mudados ao longo do tempo e não se tinha projetos aprovados para a grande maioria dos imóveis que estão no lote 1A. E aqueles que tinham projeto, eles foram construídos à revelia do que estava no projeto. Por exemplo, o caso do PIR 21, que extrapolou todas as áreas previstas inicialmente. Então, teve que levantar tudo que foi feito em cima disso. Uma outra coisa interessante, realização de projeto de regularização junto ao GDF. Com base no as-built, foi elaborado um projeto, foi submetido ao GDF, que está sendo tratado, analisado, visando a regularização dessas áreas. Questão de 15 dias. O GDF teve uma reunião, junto com o nosso arquiteto, estava presente, onde foi debatido esse projeto de regularização. Tem alguns problemas ainda a serem enfrentados, basicamente com relação à ocupação dessa área aqui. Alguma coisa vai depender da aprovação do novo PPCUB, que é um projeto que regulariza, estabelece normas de uso dessa faixa litorânea que nós temos aqui. Próximo foi uma ação de aproximação com o PIR. Há muitos anos, a relação com o PIR estava extremamente abalada, por uma série de razões, uma série de circunstâncias. Não cabe dizer esse problema da ASES, problema do PIR, acho que é um problema dos dois lados, mas o fato é que estava extremamente abalado o relacionamento. O Ableito estabeleceu um processo de relacionamento, buscando unir forças num projeto maior, que era regularização de ocupação do lote 1A.
Não adiantava a gente imaginar entrar brigando nesse projeto, Pier versus a ASES, que nenhum dos dois ia ganhar. Deste projeto, dessa aproximação, resultou um troço muito interessante. A gente recebeu, em 2019, informações relativas à receita líquida do Pier. Lembrando que nós vamos ter direito, a partir de 2023, 35% deste valor. Se a gente imaginar um terço, em 2018, 3.800.000, nós estamos falando alguma coisa com 1.200.000, mais ou menos, anual, de recurso que a ASES estaria recebendo a partir de daqui 2 anos. Isso mostra um pouco do potencial financeiro que a gente pode ter ao final do mandato do Luiz. Bom, uma outra coisa, quando na busca, a gente tinha um questionamento muito forte sobre de quem é esse terreno, quem comprou o terreno. A gente fez um trabalho extenso, buscando documentação, buscando uma série de informações, e aí a gente agradece muito ao Dino e à equipe de administração da ASES, que revirou esses arquivos buscando documentos aí de 80 e poucos, 84, 85, que demonstram que os terrenos foram adquiridos pela ASES com recursos provenientes do SERPRO. Então tem uma série de documentos aí pedindo dinheiro, agradecendo o recebimento de dinheiro e por aí vai. O próximo foi a questão de títulos patrimoniais. Em 2012 ou 2013, houve uma assembleia onde foi apresentado para a gente um estudo feito por um escritório de advocacia que se mostrou, ao longo do tempo, totalmente indevido. As informações que ele nos deu era que os sócios tinham comprado os terrenos, isto não é fato. Os sócios teriam pago uma dívida que a ASES tinha junto a alguns fornecedores, com recurso próprio, também não é fato. A gente levantou isso e chegou a algumas conclusões. Não houve contribuição efetiva do sócio para a aquisição do lote ou quitação da dívida. Houve empréstimo, houve outras situações a respeito disso, né? E aqui houve uma questão que foi feita, foram concedidos novos títulos de propriedade, estabelecendo diferenciais de participação, ou 250 cotas, 167 cotas, alguma coisa assim, e foi esquecido que em 95 já tinham sido concedidos títulos de propriedade iguais para os sócios proprietários e proprietários especiais. Ou seja, um direito que existia, estabelecido anteriormente, foi abandonado e foi criado em cima de uma tese falsa passada para a gente, se tomou algumas decisões, na minha visão, indevidas. Minha visão é do escritório de advocacia Tozzini também. Então, foi buscado isso aqui, foi levantado, está documentado isso. Outra coisa que foi feita foi uma análise jurídica daquelas opções que foram levantadas. Ele submeteu a Tozzini, olha, posso vender, não posso vender, posso criar empresa, distribuir lucro, não posso. E esse trabalho está aí para a nova diretoria se aprofundar e ter como base para as decisões que possam vir a ser implementadas. Foi identificado que o estatuto atual tem algumas imperfeições. A primeira delas é que ele não foi feito ajustado ao que estabelece o Código Civil. Então foi feita uma proposta, que eu participou mais 2 sócios proprietários, a gente elaborou, ajustando aquilo de acordo com o que está no Código Civil, colocando tudo que está de acordo com a lei, e está aí para ser aprovado. Foi apresentado na Assembleia, foi apresentado 2, 3 vezes, foi colocado em discussão, foi debatido, blá, 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 blá. Um grupo de sócios apresentou uma série de sugestões, a maior parte delas inviável de ser aprovada. Quando eu digo inviável, é porque tem um parecer jurídico a respeito, e está na boca para ser resubmetido a uma Assembleia e tocar em frente. É um assunto que eu acho que a nova diretoria tem que se debruçar. Um outro assunto que foi conduzido também com maestria pelo Ableito, e aí tem uma participação muito forte do Luiz, foi aproximar a ASES, a direção da ASES, ao Sim Lazer. Teve uma ação forte e, com isso, tem alguns frutos muito importantes para a ASES, principalmente com relação à legislação, condução de projetos, de regularização de áreas, ocupação, né, nessa linha. Aqui é consequência do que está em cima. O Ableito se empenhou, e eu acompanhei isso nos últimos 2 anos, pessoalmente, indo a cada semana, a cada 2 semanas, uma reunião com órgãos de governo para buscar dar andamento, discutindo projetos, discutindo opções, discutindo alternativas, isso basicamente em relação à área pública e projeto de regulamentação.
Isso tem que ser continuado, e o Luiz também participou disso intensamente. Um outro projeto interessante foi a busca de parcerias para implementar alguma coisa no lote 1C. Lote 1C é aquele que é o estacionamento do shopping, o antigo estacionamento do shopping. É uma área vazia, não tem nada lá, é uma área extremamente nobre, cobiçada, porque é uma das últimas áreas que tem visão para o lago. Apareceram muitas pessoas aqui, nós temos que continuar essa busca de alternativas. Foi feito uma revisão, e aí com trabalho intenso na época do Carlos Luiz, dos contratos com a galeteria e com a academia, né? Então, tanto a academia quanto a galeteria tiveram seus aluguéis levados para um patamar bastante razoável. E se acabou um pouco com a briga que tinha com a academia. Um outro troço interessante que foi feito, a ASIS tinha um contrato de seguro de vida para os seus associados, que não estava legal. Questão de 1 ano antes ou 2 anos antes, houve um aumento aí muito sério, houve uma grita grande de associados. Esse contrato se buscou uma renovação, uma busca de uma outra parceria, e aí o Hélio teve um trabalho grande nos apoiando a direção da ASIS, buscando alternativas para isso. A gente conseguiu chegar, Seguros Icatu, que alterou uma comissão que a gente tem, né, comissão Prolabore, para que a ASIS execute um trabalho de administração da carteira. O contrato anterior, esse Prolabore era de 3%, conseguiu se negociar para 22%, ou seja, multiplicou por 7 o valor que a ASIS estava recebendo. Posteriormente, se identificou uma série de problemas na apólice antiga. Armandinho levantou uma questão, porque a esposa dele não estava coberta, e ele estava achando que estava, e aí fomos ver, tinham mais pessoas na situação. Foi uma briga de 1 ano, pelo menos, isso foi resolvido este ano passado, e foi equacionado isso daí, e a Icatu assumiu, deu uma ajustada na apólice e reincluiu aquelas pessoas que foram pagos e não estavam incluídos, e resolveu a questão. Então, e aí baixou um pouco o comissionamento dos 22, caiu para 20, 7 vezes maior do que ganhava antes. Trocamos o contrato de contabilidade e auditoria, que estavam com algumas deficiências, foi feita a revisão de normas de uso, e aí teve colaboração já do Carmo, de mais gente. Finalmente foi feito um contrato de revisão de energia elétrica, né? A conta de energia é um dos itens de maior custo da ASIS. Então, assim, foi investido buscando uma alternativa de um projeto de racionalização. Foi submetido à SEB, a informação que a gente recebeu é que não foi aprovado, aí estamos vendo que a diretoria vai ver o que faz com isso daí, né? Essa notícia é dessa semana ainda. Vamos falar um pouquinho de ações que tiveram visibilidade do público, né? Foi feito cercamento, concluiu o cercamento, foi feita reforma de churrasqueira, foi feita modernização do sistema de monitoração. Por que isso aqui? Alguém algum dia perguntou por que modernizar isso daí? Tá bem. Gente, vocês não têm noção do que acontece fim de semana à noite aqui. Tem gente que vem praticar sexo, usa churrasqueira e vai para uma outra churrasqueira praticar sexo à noite, com família num canto e gente transando ao lado. Então precisa monitorar para poder ter alguma ação em cima de coibição dessas ações. Droga também. Foram trocadas lâmpadas de quadro para lâmpadas mais econômicas. Foi feito o contrato com a tia Cátia. A tia Cátia é uma das instrutoras de hidroginástica, coisa desse tipo, mais nobres de Brasília. Ela está trazendo para a ASIS uma receita grande e está dando vida à piscina durante a semana inteira. Foi começado o desenvolvimento do novo site, que hoje está parado, tem que ser dado continuidade, com problemas sérios de interação com o sistema de gestão da ASIS. Nós temos que trabalhar com isso. Foram colocadas melhorias em portaria, secretaria, bar, piscina, foi reforma do sistema de modernização. Então, mantido o clube num padrão alto de qualidade, em termos de visibilidade, acho que são uma série de ações importantes. Ações culturais. Foram mantidos, nos 3 anos, as ações normais, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, matinê, menos 2020. Para público externo, em 18 foi intenso, houveram vários eventos, 19 caiu um pouco, por conta, se criou uma grande concorrência em Brasília desse tipo de coisa, e aí ficou mais difícil, e 2020 praticamente inexistiu. Em 2020 nós tivemos, durante o período de pandemia, a sorte de encontrar um locador, locou o espaço de uma área pública nossa,
e um pedacinho do lote 1C e montou o restante da laguna. Isso se mostrou um contrato de alta rentabilidade, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Esportes. Esportes foi uma das áreas que a gente, minha visão pessoal, pecou, né? A gente teve alguma coisa em 2018, muito pouca coisa em 2019 e 2020 nada. Existia um plano de intensificar o uso dos esportes em 2020, que foi abandonado por conta da pandemia. Alguns indicadores. Reparem que 17, quando a Breito assumiu a ASES, nós tínhamos 1.030 associados. Passou um ano, caiu para 920, passou mais um ano, caiu para 880, ou seja, está numa queda brutal, né? Basicamente associados à categoria contribuintes. Em 2019, em novembro de 2019, foi dada autorização em assembleia para abrir possibilidade de inscrição de novos associados. Entraram 61 novos associados, nos primeiros 2 meses do ano, depois teve pandemia, e com isso se conseguiu manter praticamente o número de associados. Ou seja, continua a queda acentuada, perdemos em 2020 cerca de 60 associados, dá o 8% do quadro ao ano. O Abreito está lembrando, que foi questionado, por que sai tanta gente? Eu acho que tem PDVs, eu acho que a ASES também oferece pouco para esses associados, para os contribuintes, né? A gente precisa ter alguma coisa para ofertar, né? Não basta pagar. Nós, os associados mais antigos, nossa faixa etária está subindo. Hoje, quem vem para cá é para trazer neto, né? Então, precisamos pensar atividades voltadas para esse público e voltadas para a criança, que são netos. E talvez repensar a questão de admissão de sócios. Nós temos que se debater esse assunto. Uma outra questão que acho que é importante ressaltar, a Breito assumiu a ASES com cerca de 2.300.000 de saldo bancário. Está deixando a ASES com 3.600.000. A ASES tem em caixa quase 3.600.000. Saldo 31 de dezembro agora. Foi gerado cerca de 400.000 ao ano de saldo. E aí levanta essa questão, para que ficar guardando dinheiro? Não podemos fazer um evento de graça? A diretoria pensou nisso, mas essa diretoria foi muito previdente. Eu acho que o futuro também tem que ser. Nós não podemos esquecer que o investimento necessário para a regularização da ASES não vai ser pequeno. Tem uma área pública lá embaixo ocupada, aspas, indevidamente. O quanto nós vamos receber de aluguel social para ocupar aquela ASES, aquela área, o quanto nós vamos receber de ônus para regularizar isso daqui, a gente não sabe. A gente não sabe o quanto, por exemplo, o PIR vai assumir desse dinheiro. É uma grande dúvida. Então, precisa ter uma base para garantir esse futuro. Senão, isso pode significar uma necessidade de buscar recursos no bolso dos sócios proprietários. A diretoria optou por segurar esse dinheiro. Ok? Tem um último item, que é a evolução de receitas e despesas. Eu vou comentar isso junto com o orçamento, que aí dá um efeito comparativo do orçamento do ano que vem, tá bom? Bom, o que faltou concluir, né? Alguns trabalhos que começaram e estão parados. Novo estatuto, tem que dar andamento, tem que se elaborar e aprovar o novo regimento interno, depende de como for aprovado o estatuto, tem que mexer nisso. Tem que concluir os projetos de regulação de áreas, isso tem que acompanhar intensamente. Tem que concluir o desenvolvimento do novo site, isso tem muito a ver com a interação com a Pacto, que é quem domina o sistema. Tem que rever taxas de utilização de churrasqueiras. A gente chegou a fazer um estudo e não concluiu, porque não tinha clima para levar para uma assembleia. O que a gente observa é que tem gente, sócio aluga, tem um preço subsidiado para uso próprio e ele está cedendo para terceiros. Então, a gente, sócio, está financiando aquele direito que é nosso de uso da churrasqueira, desse espaço, e está sendo alugado para terceiro que faz. A gente trabalhou numa proposta que tenta separar esse tipo de coisa, ou onerar esses que buscam fazer, alugar uma churrasqueira grande, de 80 pessoas, ele vem, traz 50 convidados, 60 convidados, pagando nada. Tem que se identificar qual a opção de concessão de benefícios. Isso é fundamental.
Acho que é um debate que vocês vão ter que ter junto ao Conselho. Tem uma opção identificada como a mais provável hoje, que é a aquisição de benefícios, mas ainda assim ela tem que ser implementada com muito cuidado. Por quê? Porque ela pode ser confundida como distribuição de lucro. E se for distribuição de lucro, a gente não pode fazer. Então tem que tratar com cuidado, com carinho isso daí, analisar juridicamente e como fazer. Tem uma série de questões que constam do trabalho da Tosini, que acho que vocês vão ter que debruçar e debater. Tem uma questão que o Luiz vai tratar um pouco mais também, que é esse conflito. O que a diretoria da Ableton sentiu, né? E isso mesmo com relacionamento com os conselhos e relacionamento nas assembleias. Tinha uma visão de que para que investir aqui na ASES, para que gastar aqui dentro, se eu quero vender? Se o que vale é o terreno, para que eu vou gastar mantendo esse troço aqui? E aí tivemos alguns problemas em cima disso. A gente falou lá atrás, como uma premissa, é ter um time competente, uma gestão profissional. E toda a pressão que a diretoria recebeu foi enxuga quadro, diminui salário, fica difícil, né? Gerenciar uma entidade desse tamanho sem ter recursos bem remunerados, em quantidade suficiente, por aí vai. Tem um pouco desse conflito, né? A questão de mais sócios, né? Foi uma dificuldade aprovar 100 e poucos sócios, a admissão de mais 100 e poucos sócios, né? Por quê? De novo, cai naquela questão, eu não quero mais gente aqui dentro. Mais gente aqui dentro vai gastar as coisas que tem aqui, eu não quero. Eu vou ter que ter mais gastos para isso. Eu quero que acumule dinheiro para dividir entre a gente, os 400 que sobrarem. Então, ficou uma dicotomia com essa coisa. Futuro. Na minha visão, a gente tem que ter um cuidado, porque naquela taxa de redução, os 460, que são os proprietários, continuam. Só que uma boa parte da renda é dada por sócio contribuinte. E a tendência é caindo esse grupo. Alguma coisa como 60, 70 pessoas por ano. É muita gente. Podemos cair numa situação, como hoje está o clube de imprensa, o APSEF, que é um clube abandonado, sem opção para os sócios proprietários daqueles clubes. Hoje eles não têm opção de fazer nada, não pode vender, deixaram minguar um ponto extremo. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio, eu conversei bastante com o Luiz, tem que ter um equilíbrio nessas duas situações. Não pode encher demais, também tem que ter um número adequado. A opção de se tornar, eu acho que sobra uma opção para a ASE, de se tornar um clube moderno, né? Com a visão de concessão de benefícios e tratar em cima disso, que eu acho que, na minha visão pessoal, é o futuro que nós temos. Nesse item, eu queria citar especificamente o Ney. Isso é um trabalho dele, de planejamento, foi coordenado por ele, eu auxiliei, os diretores participaram na parte de elaboração de planejamento, mas não dá para se esquecer que um grande mão de obra foi dele. Planejamento foi elaborado e aprovado. Em 2019, a gente aprovou um plano para 2020, com uma série de ações, que acabou não acontecendo nada. Com a pandemia, mas foi feito para 21. O que o Ney fez? A gente conversou assim, não vamos replanejar tudo, está feito. Então vamos repetir isso daqui. Sabendo que, eventualmente, a nova diretoria deveria estar dando uma reolhada para ver se ainda cabe, não cabe, o que muda. Não valia a pena gastar esforço, agosto, setembro do ano passado, no auge da pandemia, que deveria ser refeito de novo. O orçamento, de novo, foi feito em cima de um plano de ações. Poucas vezes se elaborou um plano de ações dentro da ASE. Na primeira reunião que eu participei aqui, lá de orçamento, houve uma chiação muito grande, falando, não, apresenta um quadro, queremos gastar aqui, vamos receber isso daqui. E não se tinha amparo, né? Aquilo que estava se propondo. Então foi feito, foi replicado esse orçamento também para 2021. Quando foi para o Conselho, houveram alguns questionamentos, basicamente com relação a investimentos. Um deles é, para que eu vou mexer nesse salão? Devemos ou não devemos? Sei lá, é uma questão. Agora, certamente vocês percebem o quanto é incômodo estar aqui. Eu estou transpirando uma barbaridade. Não tem condição de refrigerar, não tem condição de alugar. Então, mas é uma discussão que vocês vão ter que ter, a nova gestão. A gente apresentou uma proposta de reservar um recurso para essa reforma, houve um questionamento do Conselho, foi colocado em Assembleia
virtual, aprovar como estava ou aprovar com condicionante. Foi aprovado em Assembleia, aprovar como proposto pela diretoria. Tá? Como é que está agora? Orçamento. Não vai dar para ver, mas eu vou comentar em grandes números. Foi repetido aquilo que, basicamente, em 2019, tivemos uma receita de 3.700.000, estamos propondo para 2021, 3.800.000. Um pequeno aumento em função de ajustes de locação, alguma expectativa maior de locação de espaços e por aí vai. Nesta proposta de 21, duas questões devo chamar a atenção. Primeira, que na estatutária foi incluído a previsão de ingresso de 143 novos associados, que é o número lá de trás. Existe que está aprovado que poderíamos chegar até 1.000 associados dentro da ASES. Com 140, a gente está chegando nos 1.000, basicamente. Uma outra questão é que não foi considerado, na época, a receita do Laguna. O Laguna não existia quando foi elaborada essa proposta orçamentária, né? E isto, o Laguna, hoje, gera uma receita de 80 e poucos mil, gerou agora em dezembro. Mas pode frustrar outras, né? Despesas. De novo, comparando com 19, despesa 3.200.000, 21, 3.500.000, basicamente. O que foi feito? Pessoal, foi colocado o mesmo de 19, com um pequeno ajuste de salário. Administrativa, foi colocado basicamente a mesma de 19, incluindo uma previsão de 170.000 para regularização fundiária, taxas e coisas do estilo. Despesa contratual, foi o valor de 19 com ajuste. Despesa contratual são todas aquelas contratos de vigilância, contratos desta natureza que tem aqui dentro. Eventos. Essa despesa com eventos foi colocado o mesmo valor orçado para 2020. Então está equivalente, um pouco maior, basicamente em função dos 170.000 de regularização. Como resultado, equilibra essa coisa. Foi colocado para investimento 340.000, né, uma previsão. Se a gente acompanhar o que foi feito nos anos anteriores, foi nada, 5.076 reais, nada. Não foi feito investimento aqui dentro. Está se colocando 340, e grande parte disso, 260, tem a ver com reforma do salão, resolver esse problema de arco de refrigeração aqui, que é péssimo. Depois disso, descobrimos um problema sério no telhado também, que tem que ter uma reformada. Por último, reforma de quadra e energia. É o dinheiro que tem previsto para orçamento, né?